E a tese desta reflexão ela é interrogativa. Qual o sentimento que você tem em relação à presença de Deus? Medo ou temor? O temor que nós lemos mencionado aqui no livro da sabedoria não é o medo. A gente lembra do tempo de criança, né? Quando a nossa mãe dizia: tem medo, mas não tem vergonha, né? Corria da cinta, corria do chicotinho, né? Minha mãe tinha, no fundo da nossa casa, tinha um pé de um pessegueiro lá, e ela conseguia, com muita rapidez, preparar uma varinha, que depois eu descobri agora, há muitos dias atrás, alguns dias atrás, melhor dizendo, no Face, que é a primeira vara da infância e da juventude, é aquela. E aquela vara funcionava, né? Meninadinha não fazia o que tem feito hoje, né? Hoje você não pode utilizá-la. Mas é mais ou menos isso que é o divisor de águas entre temor e medo de Deus. Deus não quer que tenhamos medo dele. É lógico que a presença de Deus era muito forte, então muitas vezes, de maneira assim, nos chamados pontos de contato com Deus, no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus usa o chamado método ludoterápico, que era realmente com coisas palpáveis, visíveis, que ele se revelava. Você vai ver uma arca que realmente precisava ser conduzida por pessoas habilitadas. Alguns, assim, imprudentes, pagaram caro com a desobediência. Até o grande homem, o grande profeta Moisés, falou: aqui, veja bem, ele era tão importante que ele tem a ousadia de dizer: Deus mesmo levantará outro profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Ele está falando de Jesus. Ora, olha a ousadia. Mas esse homem, Deus se revela para ele, no meio da natureza seca, uma sarça ardente, e Deus diz para ele: ó, você quer ficar na minha presença inteiro? Tira a sandália dos teus pés. Só que isso tudo, muita gente imagina que é para ter medo. Então hoje está instalado, nós temos no meio do cristianismo instalado esses dois sentimentos, ou melhor, seriam duas sensações. Gente que tem medo de Deus, e aí você nota que aquelas pessoas que só procuram Deus corretivamente, as pessoas que têm medo de Deus não procuram Deus preventivamente. Você tem que procurar Deus preventivamente, rotineiramente e também corretivamente. Mas aqueles que só procuram corretivamente, só quando a coisa aperta mesmo, são pessoas que têm medo de Deus. Simplesmente têm medo de Deus. O famosíssimo hino do Titanic, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. E Deus entendeu que isso aconteceria mesmo. Ele até estabeleceu, falou: eu sei que eu estou criando, eu sei que eu estou colocando para ser o líder, o maioral nesse planeta, em termos de inteligência. Eu sei. Então ele disse para a serpente, falou: olha,
esse pessoal aí vai ter gente, com o passar do tempo vai surgir uma semente, alguém de dentro dessa raça que vai te esmagar a cabeça. A semente da mulher vai te ferir a cabeça. Só que ele diz um negócio terrível, que muita gente tem medo, né? E tu lhe ferirás o calcanhar. Tem gente que só anda a toque de mordida de serpente no calcanhar. São as pessoas do medo. As pessoas que procuram Deus só corretivamente. Então, vejam bem, o temor do Senhor não se trata do medo. Os filhos de Deus desconhecem o medo para com o seu Deus. Agora, veja bem, o que é o respeito? Aliás, o que é o temor? É um respeito. Esses que temem ao Senhor verdadeiramente, respeito de tal maneira como filhos respeitam os seus amados pais. Olha só, é uma coisa linda, né? A proposta do Espírito Santo através do autor da carta aos Hebreus. Lá no Antigo Pacto, quem entra? O sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote maior, o principal dos sacerdotes. Ele tinha, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que lavar as mãos e os pés na pia de cobre. Se ele não fizesse isso, ele caía morto dentro do Santo dos Santos. Preventivamente, isso não é bíblico, é extra-bíblico, né? Alguns historiadores mencionam isso com muita convicção, de que preventivamente eles amarravam uma cordinha no calcanhar, para que, se caísse, ninguém tivesse a imprudência de entrar lá para não morrer também fulminado. Então eles era puxado, a corda ficava do lado de fora, a ponta da corda, e eles puxavam. Olha só o que está a proposta no novo pacto, é de que não um sumo sacerdote, mas nós, como sacerdotes, como diz a revelação do Apocalipse, ele nos fez reis e sacerdotes. Então nós somos chamados, nós somos convidados, tendo, pois, irmãos, ousadia para penetrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com inteiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, nós não precisamos ter medo, precisamos ter temor. E o que é o temor? O temor do Senhor é o culto divino, é reverência, é atenção respeitosa, é a confiança de filho, confiança filial, é a observância dos preceitos divinos, com gratidão pela misericórdia do Senhor, pela glória do nome de Deus. Então, isso, né, que interessante é o seguinte, né? O que a serpente deixou instalado no meio da sociedade, né? O que é sabedoria e o que é astúcia? O brasileiro, né? Esse povo formado com a mentalidade, né, do espírito Macunaíma, que é o herói sem moral, o herói sem ética. Nós somos muito mais para o lado da astúcia e não para o lado da sabedoria. Então aqui o brasileiro, né, a famosíssima lei de Gerson, que se instalou a partir de um comercial, depois o Gerson queria se ver livre disso, não conseguiu, não ficou ainda sendo chamada de lei de Gerson, que é levar vantagem em tudo. Isto não é sabedoria, isso é astúcia. Agora vejam que esse evangelho
é sabedoria ou astúcia? Tirar um texto fora do contexto e fazer uma campanha e muitas pessoas vão lá. A campanha da porta aberta. Olha o texto lá de Apocalipse, eis que pus diante de ti uma porta aberta. Ele está falando lá com um pastor de uma das 7 igrejas. Eu pego, tiro isso daqui. Não, todo mundo que entrar por essa porta, faça uma porta simbólica aqui. E a pessoa que entrar por essa porta está com os caminhos todos abertos, tudo livre. O que tem a ver? Olha o contexto no qual Deus se pronunciou e em que contexto esse espertalhão, esse astuto está colocando. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e não o princípio da astúcia. Interessante que qualquer filosofia, né? O princípio da sabedoria. Filosofia é o amor à sabedoria. Eu falei nesse final de semana, algumas vezes lá em Vila Rio de Janeiro, que a nossa tribuna estava bastante filosófica, porque a nossa diretora, ela colocou uma ilustração dentro do serviço de culto. Depois a nossa mensagem foi aquela de domingo passado, a diferença entre porção e sorte. E no domingo, a nossa diretora trouxe uma mensagem bem filosófica, né? Eu falei, gente, não tem nenhuma conotação pejorativa em relação à verdadeira sabedoria. O grande problema é quando filosofia vira ateísmo ou quando a filosofia vira superstição. Esse é o perigo. Mas a verdadeira sabedoria, ela é descoberta, ela é manifestada através do quê? Do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a partir desse temor do Senhor, você sabe quem é sábio e quem não é sábio. Então, não vem com citação de ateu para cima de mim, que eu não vou considerar mesmo. Né? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só que nessa noite, Deus está nos chamando para estabelecermos, vamos examinar nossa questão de sensação, de sentimento. O que está acontecendo no nosso relacionamento com Deus? Eu acho lindo, né? Aquilo que acontece no mundo oriental não tinha nenhum problema, né? A relação entre o João e Jesus, relação de intimidade. Algumas vezes ele foi apanhado com a cabeça encostada ao peito de Jesus, ouvindo as batidas do coração de Jesus. Isso é um convite para nós termos intimidade com Deus. Temos temor, mas temos também a ousadia de nos aproximarmos dele, nos relacionarmos no nosso dia a dia. Às vezes a religiosidade coloca Deus numa distância muito grande. A palavra de Deus diz: ainda que excelso, atenta para o humilde. Deus é o Senhor do macro, mas é o Senhor do micro, que é o meu coração, o seu coração. Quando ele se pronuncia através de Jeremias dizendo: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ele está falando de 3 níveis de terra: terra, planeta; terra, homem feito de terra; e terra, coração, que é aquele micro do micro. É isso que muitas vezes ele sai de uma dimensão, de uma visão tão macro, e vai ouvir um coração. A gente sabe, esse grandioso,
e tudo que nós falamos em relação a Deus é redundância, Deus é superlativo absoluto. Esse Deus superlativo absoluto, ele lê uma lágrima como uma frase. Que lindo, né? Esse Senhor, que nos dá a entender agora que nosso planeta é um planetinha, comparado a algumas alguns outros planetas, esse Deus que governa tudo, Ele ouve, Ele vê minha lágrima, às vezes silenciosa, e vê nela uma frase. No mínimo Ele está dizendo assim, quando Ele vê a tua lágrima: Deus tem misericórdia de mim. Aquela frase que Bartimeu conseguiu verbalizar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque esse Deus, Ele se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele viveu em cabanas, Ele viveu em tendas. É um Deus que chora. Por que Ele entende de lágrima? Por que Ele sabe que uma lágrima é uma frase? Porque Ele chorou. O segundo menor versículo da Bíblia, Jesus chorou, expressa uma coisa linda. Deus entende. Como diz Isaías 53, a profecia: um que sabe o que é sofrer. Que todos nós nessa noite exercitemos essa intimidade com Deus, com ousadia, com temor, mas sem medo. Todos são convocados pelo Espírito Santo para se aproximarem de Deus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Amém. Vamos nos colocar em pé.